Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática financeira. No nosso curso, nós vamos falar nessa aula, vamos falar um pouco sobre fluxo de caixa e juros simples, tá? Então aqui, ó, está o link do nosso livro texto, tá? Você estando logado no NEAD, indo na aba Minha Biblioteca, né? Colocando esse endereço, você já vai cair direto no livro texto, está referenciado embaixo aí. Bom, no nosso curso, a gente vai falar sobre fluxo de caixa, regimes de capitalização, juros simples, juros compostos, né? Taxas de juros aí, suas relações, séries de pagamento, tá? Séries uniformes ou séries heterogêneas, a gente vai falar das duas. Sistemas de amortização, tá? Qual é o sistema de amortização que você está adotando, tá? A gente tem alguns sistemas de amortização. E depois vamos falar sobre o fluxo de caixa e infração, essa relação aí, tá, que a gente vai precisar também conversar sobre ela. Então, o que é um fluxo de caixa, né? Então, quando a gente falar de fluxo de caixa e juros simples, então matemática financeira tem a ver o que? O valor do dinheiro no tempo, né? Isso é muito importante. Então, do ponto de vista de matemática financeira, R$ 1.000 de hoje não são R$ 1.000, não são iguais a R$ 1.000 em qualquer outra data futura, pois o dinheiro cresce no tempo ao longo dos períodos devido à taxa de juros por período, né? Então, ou seja, um exemplo tão simples é se você voltar a 1 ou 2 anos atrás, o seu poder de compra, né, possivelmente ele caiu, né? Então, ou seja, aquele valor que você comprava um determinado objeto, hoje em dia, né, você não compra mais esse determinado objeto, né? Ou você ia ao mercado e comprava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, hoje, né, com aquele dinheiro você não compra mais 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tá? Então, geralmente, os objetos tendem a aumentar o seu valor, né? E o dinheiro é isso, tá? O valor do dinheiro no tempo. Então, por isso a gente tem juros, tem infrações, né? Tem outras coisas aí que trabalham com o nosso dinheiro. Então, o valor do dinheiro no tempo. Então, é diferente o valor do dinheiro. Depende do período, depende dos juros, tá? Para você ter essa relação, mesma relação aí. Então, um fluxo de caixa, o que é um fluxo de caixa? Denomina-se fluxo de caixa o conjunto de entradas e saídas de dinheiro, que é a caixa, ao longo de determinado tempo. Podemos ter fluxo de caixa de empresas, investimentos, projetos, operadoras financeiras. Tá? Então, o fluxo de caixa e a taxa de juros são as duas matérias-primas mais importantes da matemática financeira. Então, taxas de juros, que a gente vai falar, né? E fluxo de caixa, coisas importantes aí. Então, o fluxo de caixa vai ter sempre alguma coisa com esse desenho. Então, você tem o zero, tempo, no eixo horizontal tempo, aqui, né, ó, o início e aqui o final. Qual é o período? Um período de tempo, seja dia, né, semanas, mês, anos, tá? Então você tem um período. Tudo que é pagamento, ó, tem valor negativo, tá? Que é entradas. E saídas tem valores positivos, são recebimentos, então valores positivos. Então, as fórmulas usadas nos cálculos financeiros são taxa de juros, tá? Devem ser idêntica àquela adotada na medida do tempo. Então, se a taxa de juros está ao ano, o tempo tem que estar ao ano. A taxa de juros está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Os intervalos de tempo entre os períodos devem ser sempre iguais, tá? Intervalos de tempos iguais. E a taxa de juros por período deve ter sempre a mesma em todos os períodos. Tá? Então, você tem que ter a mesma taxa de juros, isso é importante. Você não pode comparar banana com pera, né? Então, se a taxa de juros está ao ano, o tempo tem que estar ao ano, né? E em cada período tem que ser a mesma taxa de
juros. Tá? Portanto, se a taxa de juros é fornecida ao mês em porcentagem, o tempo deve ser medido em meses, tá? Todo mês com 30 dias, tá? 30 dias esse mês que é o mês teórico, o que corresponde a uma noção do ano comercial, né, que é de 360 dias. Os exemplos a seguir mostram a elaboração do fluxo de caixa com o uso do ano comercial. Então, ano comercial, 360 dias, que é o mais usual, tá? 4 exercícios vai usar 360 dias, que é o ano comercial, tá? E tem o ano cívico, que é 365 dias. Beleza? Então, um exemplo 1 aqui, ó. Um fluxo de caixa que tem um pagamento de $2.000 em 20 de 4 de algum ano lá. Um recebimento de $1.000 no final de um mês, 30 dias, e um recebimento de $1.200 no final do segundo mês, 60 dias. Então você tem esse esquema aqui, ó, né? Dia 20 do 4, 2.000, né? Ó, então a gente teve aqui, ó, 2.000, um pagamento de 2.000, você pagou, então valor negativo, e aqui teve uma saída de 1.000, uma saída de 1.200. Né? Então você tem aqui, ó, 2 meses, um período de 30 dias, então 2 meses, tá? Ao longo desse período aí. Então você tem essa representação aqui, ó, as datas, 0 dias, 30, 60 dias, ou 0, 1 mês, 2 meses. Tá? Que é a mesma coisa. Um outro exemplo, um ano cívico. Ó, exemplo com ano cívico. Um fluxo de caixa que tem um pagamento de $2.000 em 20 do 4. Um recebimento de 1.000 em 20 do 5 e um recebimento de 1.200 em 20 do 6. Será esquematizado no fluxo de caixa a seguir. O fluxo de caixa, ó, 30 dias, né? E 31 dias, porque é o ano civil. Então você precisa saber aqui, né? O que? Que o mês de maio, 20 de maio ao dia 20 de junho, o mês de maio tem 31 dias. Então tem que contar que é o ano cívico, né? Contar esse período aqui. O restante é a mesma ideia, tá? Então você tem que ficar atento apenas a isso daí. Observe que neste caso só podemos realizar os cálculos com taxas, com a taxa diária e o tempo medido em dias, né? Porque a gente pode comparar, tem que comparar na mesma unidade. Se a taxa é diária, o tempo também é diário. Como aqui você não consegue transformar isso aqui em mês, né? Porque é 31 dias, então teria que transformar tudo em dias. Se a taxa de juros for fornecida ao mês, ela terá que ser corretamente convertida em diária, tá? De acordo com os conceitos que serão apresentados nos posteriores, aí são as taxas de juros. A medida do tempo em mês não poderá ser utilizada, uma vez que um mês tem 30 dias e o outro tem 31 dias, tá? Então, o ano comercial, né? Aí, né? E o outro aí é o ano cívico. Então, a diferença está aqui: ano comercial, 30 dias, e ano cívico, pode ser 31 dias, tá? Então, qual é o objetivo da matemática financeira? Então, a matemática financeira tem como objetivo principal a realização de cálculos em fluxo de caixa, com a aplicação de taxas de juros para obter valores equivalentes, que permitam uma correta tomada de decisão do ponto de vista financeiro, levando em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então, ó, o que é juros simples? Basicamente, apenas o capital inicial, o principal, rende juros. Juros e capital não se misturam em juros simples, tá? Então, ó, basicamente tem aqui no regime de juros simples, os juros para cada período são sempre calculados sobre o capital inicial, tá? Então, sempre em cima do capital inicial. Exemplo, mais um exemplo para a gente entender essa história aí. Considere, ó, o caso de um investidor que aplicou $100.000 no banco Alfa pelo prazo de 4 meses, com uma taxa de juros de 1% ao mês, ao regime de juros simples. Calcule o valor do saldo credor desse investidor
nesse banco no final de cada um dos 4 meses da operação. Então aqui, ó, 100 mil, 1%, só multiplicar vezes 1%, então vai dar 1.000, né? Então ao final aqui do primeiro mês vai ter 101 mil. Aí de novo, ó, 101 mil, né? Que é o final que é o início do segundo mês. Mais 1%, como é juros simples, está aplicado apenas no capital. Então vai dar 1.000 de novo, vai dar 102 e assim sucessivamente. Então ao final do quarto mês você terá 104 mil, tá? Então você tem isso aqui, ó. Então, ó, os juros simples, tá? Você tem essa ideia aqui. Então, os juros simples, como o juros é calculado apenas em cima do capital, então o sistema de juros simples ele tem um crescimento linear, tá? Ou seja, em cada período ele cresce a mesma taxa. Então, o crescimento é sempre linear. Isso é muito importante, tá? Capitalização simples. Então você tem aqui a expressão capitalização simples. Ó, então que você tem um valor presente, tá? Um período, então o tempo, um período, a gente vai chamar de período, e é a taxa em cada final de cada período, e aqui um valor futuro, que a gente vai chamar, pode chamar também de montante, e aqui o valor presente pode chamar também de capital. Tá? Então a gente tem essas variáveis: capital, o valor presente, a taxa, né? A taxa de juros, o período, né? Lembrando que o período tem que estar na mesma, né? O período tem que ser igual ao período da taxa de juros, e aqui o montante que a gente chama de valor futuro. Tá? Então aí, no regime de juros simples, os juros de cada período são obtidos pela aplicação da taxa de juros e sempre sobre o principal, que é o valor presente, tá? Fazendo com que os juros tenham o mesmo valor em todos os períodos. Então, ó, o primeiro aqui vai ser o que? O valor presente vezes a taxa, né? Em N, aqui, o valor presente vezes a taxa vezes o N. Então, quem é o futuro valor? É o montante. Então, o montante é o que? É o principal mais os juros. Então, só você somar o principal, valor presente, mais o valor presente vezes a taxa, vezes o período. Coloca o presente valor em evidência. Então, você tem essa fórmula aqui, que é a fórmula do montante para juros simples, né? Ou seja, quem vai chamar que é o valor futuro. Por que valor futuro? Que é o período que você vai recolher esse dinheiro no valor aplicado no tempo zero, né? Então esse valor futuro, tá? Então valor futuro, valor presente, 1 mais a taxa vezes o período que está aplicando. Um exemplo aqui: calcular o montante acumulado em 12 meses a partir de um principal de 10 mil aplicado com uma taxa de 12% ao ano no regime de juros simples, né? Então, ó, repara, já tem uma pegadinha aqui, ó, 12% ao ano, 12 meses. Então, 12 meses corresponde a um ano. Aí vai estar no mesmo período, ó, um ano, né? E 12% ao ano. Então, só aplicar o futuro valor. Aplica a fórmula 10.000, 1 mais 0,12. Por que 0,12? Porque você tem que tirar o quê? Tirar a porcentagem, né? Então, tem que dividir aqui por 100. Então, volta duas casas. Vezes 1. Então, vai dar 11.200. Mais um exemplo. Calcule o valor do principal, né? Que é o valor presente, que deve ser aplicado com uma taxa de juros de 1,5% ao mês para produzir o montante de 10 mil ao prazo de 2 semestres no regime de juros simples, né? Então agora a gente já tem outras coisas. 2 semestres é o que? Corresponde ao que? Semestres, você tem em 2 semestres, né? Você tem quanto? Você tem em um ano tem 2 semestres e cada semestre são 6 meses. Então logo 2 semestres tem o que? 12 meses, porque a taxa está mensal e aqui tem semestre, tem que colocar no mesmo período, ó. E aí você vai encontrar qual é o valor presente. Então só substituir a fórmula você encontra o valor presente, tá?
Exemplo 6. Ó. Uma instituição financeira oferece a seus clientes uma taxa de rentabilidade de 1,2% ao mês a juros simples. Calcule o valor da renda de uma aplicação de 10.000 efetuada nessa instituição por um prazo de 12 dias, 18 dias. 18 dias. Então, ó, aqui está ao mês e aqui está 18 dias. Então, a gente tem que transformar 18 dias em mês. Né? Então, só dividir por 30. Por quê? Em um mês tem 30 dias. Então, como não falou nada, a gente considera o quê? Que é o ano comercial. Tá? Então, ó, 18 dividido por 30 vai dar 0,6. Aqui, ó, ao mês, tira a porcentagem, 0,012. Né? E aí você só calcular aqui, ó, qual que é o que? O presente valor, né? Calcular a renda. O que que é a renda? É o futuro valor menos o presente valor, né? Então só você fazer essa continha aqui. Então o futuro valor vai ser de quanto? Vai ser de 10.072, o futuro valor, né? Menos quem vai ser aqui? O futuro valor. Então fazer o futuro valor menos o presente valor, né, que é 10.000, então a renda vai ter de R$ 72, tá? É isso. Então, se encontra a nossa aula virtual, aqui está a nossa referência bibliográfica, tá? E muito obrigado pela atenção e a gente se encontra aí. Até mais.